Saudações teológicas, sejam bem-vindos ao canal Teologia Radical, hoje dia 20 de novembro de 2022. No vídeo anterior mencionei que no próximo vídeo faria uma explicação bem rápida, bem sucinta da passagem de Gênesis 14, 20, que é o famoso dízimo de Abraão. Antes de falar disso, eu queria pedir a vocês que vocês sempre se pautassem aqui no canal, pelo que eu sempre vivo dizendo, né? O que eu vou falar, vocês analisam, vocês verificam na Bíblia, onde eu trouxe a passagem, e se fizer sentido para vocês, ok, né? Se não fizer sentido, vocês rejeitem, né? Tá certo, não tem problema nenhum, nós temos que sempre pensar por nós mesmos. É muito comum se falar hoje no mundo religioso de que o dízimo ele deve ser praticado porque está na Bíblia, e às vezes as pessoas vão até adiante, vão até além, né? Eles dizem assim, olha, eu pratico o dízimo porque Abraão praticou, Abraão deu o dízimo de tudo, e Abraão existia antes da lei, né? Ou seja, eles reconhecem que o dízimo era uma prática da lei de Moisés, mas para legitimar a sua prática, eles dizem, não, mas Abraão veio antes da lei e, portanto, eu também devo praticar. Esse é um argumento falacioso porque se eu legitimar qualquer coisa porque Abraão, porque qualquer personagem bíblico fez, é um atestado de ignorância, desculpe, é um atestado de ignorância. Eu já ouvi muitos na igreja falarem assim, por exemplo, olha, Miriam dançou, por isso eu danço na presença de Deus, né? Quem nunca ouviu aquele hino de Aline Barros, né? Por isso eu danço, danço, danço na presença do rei, eu pulo, pulo, pulo na presença do rei. Quer dizer, as pessoas legitimam suas práticas porque encontraram um personagem bíblico que o fazia. Só que você sabe que isso é um erro, porque no caso de Abraão, por exemplo, Abraão circuncidou os seus escravos, né? Circuncidou aí os seus... o texto de Gênesis 17, eu trouxe até aqui. Abraão circuncidou o seu filho Ismael e todos os homens da sua casa, e isso era antes da lei. Ou seja, se ele circuncidou o seu filho e circuncidou os da sua casa, você vai legitimar também essa prática? Porque era antes da lei, né? Da mesma forma, Davi dançou diante da arca, porque ele dançou, eu vou dançar na igreja. Não tem lógica uma prática dessa. Então, assim, é o que eu vivo dizendo, para não estender muito o vídeo, o que eu vivo dizendo é isso: você precisa ir ao texto bíblico com respeito. E como é que se respeita o texto bíblico? É você tentar entender o que o narrador tentou escrever ali. Compreende? O que o narrador quis colocar aqui? Não tenta legitimar isso aqui e trazer para você, tipo, os crentes e pastores hoje, eles fazem um teletransporte do texto. Eles vão lá no texto de Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, teletransportam o que está ali para a atualidade, e aí querem legitimar a sua prática baseada nisso. Mas o que primeiramente o narrador quis escrever aqui? Isso que é importante. Então vamos lá. Como eu disse no vídeo anterior, existe uma controvérsia a respeito do texto de Gênesis 14, 20, no famoso dízimo de Abraão, que é quem deu o dízimo a quem? Foi Abraão que deu o dízimo a Melquisedeque ou foi Melquisedeque que deu o dízimo a Abraão? Por que eu trouxe isso? Porque existem muitas versões bíblicas em português que a passagem de Gênesis 14, 20, eu trouxe aqui duas em português, vou ler aqui a versão da Bíblia de Jerusalém, que diz assim, Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então, a Bíblia de Jerusalém diz que Abrão deu o dízimo a Melquisedeque. Desculpe, gente. A Bíblia quase caiu. E eu tenho uma outra versão aqui em português, que é a versão Reina Valera, em português, é uma versão interessante, que também diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, a Reina Valera também afirma que é Abrão que deu o dízimo. Agora, tem uma versão em português, eu estou com ela aqui aberta online, que é a Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Revista Corrigida diz assim:
E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, isso Melquisedeque dizendo para Abraão. E aí a sequência é, e deu-lhe o dízimo de tudo. E aí a controvérsia está aqui nesse versículo, nessa passagem, e deu-lhe o dízimo de tudo. Quem deu a quem aí? Se você for no texto hebraico, eu não vou compartilhar, não tem como compartilhar aqui, mas se você não for no texto hebraico, essa passagem aqui está literalmente assim, e ele deu para ele o dízimo, ou a 10ª parte, de tudo. E ele deu para ele a 10ª parte de tudo. Então, como que você compreende esse texto, na minha opinião? Ora, para você entender um texto, você precisa fazer recortes, né? Entender o que vem antes, o que vem depois. Quando você pega Gênesis 14 e vem antes do versículo 20, vai lá no versículo 17 e está escrito assim, perdão, no versículo 18 está escrito assim, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Então, quem é o sujeito da frase? Melquisedeque. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem era este? Melquisedeque. E abençoou, quer dizer, e Melquisedeque abençoou Abraão, né? E disse, bendito seja você, Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E ele deu para ele, como está em hebraico, o dízimo de tudo. Então, se você pegar o contexto no versículo 18, o sujeito das frases, das falas, é todo Melquisedeque. Então não tem sentido você chegar no final do versículo 20 e dizer, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, porque o sujeito da frase, desde o início, é Melquisedeque. Então, o texto hebraico deixa isso claro. Para mim, deixa. Não existe dúvida, não existe ambiguidade no texto. O texto hebraico traz o sujeito da frase Melquisedeque. Melquisedeque era o sacerdote, era rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão, ele que pronuncia uma bênção sobre Abraão. E no final do versículo 20, diz, e ele deu para ele o dízimo de tudo. Então só faz sentido se Melquisedeque continuar sendo o sujeito da frase, o sujeito aí do contexto, compreende? Essa é uma passagem disputada porque as versões em português trazem o nome de Abraão no texto, mas isso foi o tradutor que inseriu aí. No texto hebraico isso não existe. O tradutor entendeu que Abraão, aí no caso Abrão, né? O nome dele não havia sido mudado. O tradutor entendeu que Abraão deveria entrar no texto porque aquela ideia de que o menor é abençoado pelo maior. Como o texto afirma que Melquisedeque era um sacerdote, então, por lógica, deveria ser abençoado. Ele, o sacerdote, abençoa o menor, o inferior, e, portanto, esse menor ele paga o dízimo como uma resposta dessa bênção que ele teria recebido, ok? Então, assim, para mim, na minha opinião, se vocês olharem lá o texto, nas versões em português, e comparar com o texto hebraico, vocês vão verificar que o sujeito da frase é sempre Melquisedeque. E que o nome de Abraão aí no texto hebraico não existe, portanto, ele foi introduzido no texto em português. Somente a revista corrigida não traz o nome de Abraão e parece que o texto flui melhor sem o nome de Abraão aí. Agora, um outro ponto que eu gostaria de trazer para que vocês analisassem é o seguinte. Se vocês observarem o texto de Gênesis 14, do versículo 1 ao versículo 17, o texto flui normalmente. Se você saltar do 17 para o 21, o texto continua numa sequência correta, que dá a impressão que o versículo 18, 19 e 20 foram inseridos aí dentro. E aí ele acaba distorcendo um pouco o sentido. Olha só, eu vou ler o 17 e vou pular. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 21, pulei. E o rei de Sodoma disse a Abrão, dá minhas almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, e juro que desde um fio até a correia do sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas eu enriqueci a Abrão. Perceberam que existe aí uma intercalação de 3 versículos aí nesse texto? E isso é confirmado pela própria Bíblia de Jerusalém, que diz assim numa nota de rodapé,
aqui que eu trouxe, vou ler para vocês. Os versículos 18 a 20 são uma adição posterior ao resto do capítulo. Melquisedeque é a imagem do sumo sacerdote depois do exílio. Porque, na verdade, essa ideia de sacerdotes, elas só vieram depois, né? Porque eu não quero entrar aqui na questão de quando foi escrito o Pentateuco, então eu estou tratando apenas com o texto já pronto. A ideia de um sacerdote aqui, antes da lei ser organizada, a lei mosaica, não existia. Isso aqui foi introduzido aqui dentro depois do exílio babilônico, quando os textos começaram a ser produzidos. Isso é uma questão de teologia, de hermenêutica, a descrição de como foram produzidos os textos bíblicos. Então, isso aqui, para vocês compreenderem, se você pegar lá, pega a sua Bíblia e faz essa leitura. Você chega no versículo 17, e do 17 você salta ao 21 e você vai ver que o texto flui normalmente. Está se falando do rei de Sodoma com Abraão. Melquisedeque entra aí de paraquedas para abençoar Abraão. E é um texto que hoje ele é usado para legitimar a prática do dízimo. E aí é só mais um ponto para nós concluirmos o vídeo. O que Abraão, se Abraão realmente deu o dízimo, como está em português, o que ele deu? Ele deu dinheiro para Melquisedeque? Não, Abraão deu os despojos de guerra, conforme você começando a ler no capítulo 14, do primeiro versículo em diante, você vai ler a história da guerra, que o sobrinho de Abraão foi capturado. Então Abraão reúne 318 homens e vão lá e resgatam o sobrinho dele. E aí, se eu considerar que Abraão deu dízimo, ok, ele deu. Mas ele deu de quê? Dos despojos de guerra. Ele não deu dízimo de alguma preço. Primeiro, que ele não deu dízimo porque era obrigatório. Ele não fez isso porque era obrigatório. Isso era um costume da época. E segundo, que ele deu dos despojos da guerra. Ele tirou 10% dos despojos e deu. Ou seja, era um excedente que tinha da guerra, ele foi dar a Melquisedeque, considerando que o texto diz que Abraão deu. O que eu já disse aqui, que no hebraico não existe o nome de Abraão. Então, entendeu? Então, eu não posso pegar, legitimar uma prática hoje de dar o dízimo, porque Abraão deu, porque era antes da lei, eu tenho que praticar, e, portanto, esse texto permanece em vigor, ou a prática permanece. É uma prática errada, na minha opinião. Qualquer líder religioso que diz para você que você deve dar o dízimo, porque era uma prática de Abraão, e Abraão é o pai da fé, e, portanto, nós devemos fazer, é uma legitimação equivocada que esse texto não apoia, ok? Então, esse é um dos primeiros vídeos sobre o Gênesis 14 e 20. Nos próximos aí vamos continuar detalhando melhor. Tem o dízimo também de Jacó. Nós vamos entrar na questão do dízimo na lei, como ele era aplicado, a quem ele era dado, qual era o real produto do dízimo, se ele era dinheiro, se ele era outra coisa. Nós vamos falar tudo sobre isso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem para nós podermos trocar essa ideia aí e continuar falando nesse assunto. Então, saudações teológicas a todos. Tenham um excelente dia.